Olá, estamos iniciando o nosso diálogo aberto, mais esse momento para conversar temas do seu interesse e temas atuais. Eu queria agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm nos acompanhado aqui no Diálogo Aberto e na programação da TV Nazaré. Aproveito para mandar um abraço para todas as nossas repetidoras. Eu digo algumas cidades, assim, gostaria de agradecer a cada um, mas a gente diz, a cidade serve para todos vocês que nos acompanham. Abaetetuba, Altamira, Alenquer, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, um grande abraço, Itaituba, Marapani, Nova Tiboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, um grande abraço, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará e todas as outras cidades que nos acompanham. Depois no Maranhão, queria mandar um abraço especial para São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coroatá. Coroatá, um grande abraço. Mato Grosso, Juína, Sinop, Tangará da Serra. Em Rondônia, um grande abraço para Ji-Paraná, que sempre nos acompanha, mandou mensagens para a gente. No Acre, Rio Branco, obrigado pela audiência. E no Amapá, Macapá e Santana. Vocês continuem também mandando sugestão, mandando propostas de tema, que a gente fica muito contente com a participação de vocês. E hoje o nosso tema é desmatamento na Amazônia. Como é a situação do desmatamento na Amazônia? Qual é a situação real hoje? Por exemplo, dados entre agosto de 2011 e julho de 2012, os dados dizem que foram desmatados cerca de 4.500 quilômetros quadrados de floresta. Diz que foi o menor valor registrado desde o início desse levantamento, que foi em 1988. Ao mesmo tempo, o Pará é o estado que mais desmata, dependendo do ano, né, do período, mas ao mesmo tempo é o que tem feito o maior esforço para diminuir esse desmatamento. Depois tem Mato Grosso, que está sempre ali, ou é o primeiro ou o segundo. Nós vamos conversar sobre isso, então vocês vão saber mais detalhes. Depois, dados mais recentes registrados pelo DETE, que é o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, do INPE, serve justamente para orientar essa fiscalização. De novembro de 2012 a fevereiro de 2013, indicam que as áreas de alerta de desmatamento e degradação na Amazônia somaram mais de 615 quilômetros quadrados. Então você vê que existe um vai e vem, aumenta um pouquinho, diminui. A gente quer saber o que é que ocasiona esse desmatamento, quais são as principais causas, como se combate esse desmatamento, quais são as tecnologias usadas para reverter um quadro como esse. E nada melhor do que alguém do IBAMA, né? Nós trouxemos o superintendente do IBAMA no Pará, Hugo Américo, ele também é analista ambiental. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui, para a gente conversar de um tema que diz muito respeito aqui à realidade da Amazônia. A todos nós. A todos nós, né? E mais ainda aqui na Amazônia, que a gente sente muito falar desmatamento aumentou, diminuiu, não é? Toda essa preocupação global que se fala sobre o meio ambiente. Com certeza. É uma alegria. Talvez a gente começar fazendo uma panorâmica geral da situação do desmatamento. Como é a situação real, atual do desmatamento na Amazônia? Olha, primeiro eu queria agradecer o espaço aqui, né? Falando de um tema tão importante. A situação real é um pouco preocupante. Nós temos aí, começamos com, como você falou, uma taxa muito alta de desmatamento, perto de 24 mil quilômetros quadrados, né? Quando começou o monitoramento. E baixamos no ano passado para a menor taxa da história, 4.500 km quadrados aproximadamente. Então nós estamos trazendo isso cada vez mais para uma taxa do aceitável. O Brasil, na verdade, essas taxas, o que elas representam? O Brasil tem uma meta internacional de redução das emissões de carbono, né? Então nós temos que reduzir isso. Então com essa redução que a gente vem fazendo, já atingimos a meta de 2017. Estamos bem avançados nisso. E o Brasil tende a reduzir os desmatamentos ilegais para no máximo 3.500 km quadrados. Então a gente ainda tem uma gordura. A meta é essa, reduzir a meta é essa até em 2021. Né? Sei. Então nós temos uma meta para cumprir com acordos internacionais, também o acordo do Brasil como um todo, de reduzir realmente as emissões e o desmatamento. O que nos preocupa é que o ano passado a gente teve um aumento sensível, né? Lógico que quando você tem um resultado como esse, que você tem várias reduções, qualquer aumento vai ser, né, você vem numa escala que vai caindo, qualquer aumento que vai ter, vai dar um aumento sensível, vai dar uma diferença, assim, vai dar um pico, né, assusta todo mundo. Não dá para esquecer que a gente saiu de 24 mil, né, não são 200 que vão fazer tanta diferença no trabalho como um todo. Certo. Mas preocupa porque alguma coisa está errada. Então a gente precisa identificar, precisa trabalhar em conjunto com o setor produtivo, com o próprio governo do estado, com uma série de atores para tentar puxar esse desmatamento de novo para uma situação
confortável e aceitável dentro dos padrões que foram estabelecidos. Sei. Diga, não, eu quero saber, desde o início, por exemplo, desde o início que começou esse levantamento, 88 até agora, vocês notam que existe uma progressão, como é a avaliação também em relação a isso? A nossa avaliação é de que existe uma melhoria total, né? A gente teve uma melhoria significativa, as tecnologias mudaram, a forma de produzir também tendeu a se conscientizar um pouco, tem várias melhoras nesse ponto. Então a gente está preocupado com o último resultado, né? Como você perguntou no início. O último resultado mostrou alguns aumentos que a gente está preocupado, tentando identificar as causas e, já, logicamente, combatendo os responsáveis. Fazendo as multas, as apreensões de maquinário, né, embargando as áreas para que não haja produção, para tentar a recuperação dessas áreas, fazendo as punições que a lei exige, né, que a lei determina, para que as pessoas passem a produzir nas áreas que são ambientalmente sustentáveis, é claro, e que não haja um avanço sobre a floresta. Sim. Nós temos hoje aí bastante área degradada na Amazônia que a gente precisa dar um uso melhor. Então, avançar para novas áreas ainda é muito temeroso e isso nos preocupa, que por esse aumento de preço de commodities, o preço da terra está muito barato. Por essas questões, a gente se preocupa de ter um avanço que é desnecessário, né? A gente precisa investir em tecnologia de produção, precisa investir em uma série de coisas e o papel da fiscalização é esse, que a gente traga as pessoas que estão partindo para o ilegal, né, buscar a regularização ambiental. É esse o nosso papel e por isso a gente se preocupa, mas já estamos tomando as providências necessárias para tentar baixar esses dados e manter no patamar Quais são as aceitável. ocorrências mais comuns, por exemplo, nessa questão do desmatamento, para a gente ter uma ideia? O que é que acontece com mais frequência que vocês notam? Com mais frequência são os desmatamentos para pecuária, né, que é o grande vetor na Amazônia, e agora a questão dos grãos que estava mais ou menos parada voltou a preocupar, né? Então a gente está trabalhando junto com o governo do estado, junto com as equipes de fiscalização em campo, né, para identificar onde que isso está acontecendo, para evitar que haja uma situação similar à pecuária. A questão da mineração também de forma indireta, o preço do ouro aumentou, a exploração de diamante, então também aumentou. E a gente identificou que algumas pessoas passaram a usar esse dinheiro que apuraram na mineração para compra de terra, compra de gado. Isso também tem uma pressão indireta sobre a Amazônia. Então, a gente está identificando essas causas, né, trabalhando nisso para evitar que haja um descompasso novamente aí. Você talvez pudesse dar, já que nós estamos falando dos últimos levantamentos, alguns números, por exemplo, de região. Vamos pensar aqui no Pará, ou mesmo na Amazônia, regiões onde as coisas se destacam com alguns números, né, talvez. Olha, como você falou, dos 615 km² de novembro de 2012 até agora abril de 2013, 20% disso foi no Pará, no estado todo, né? Nós temos aí alguns locais, não vou lembrar de números agora, certo, claro. Mas nós temos algumas regiões prioritárias. Certo. Esse aqui é um mapa que representa exatamente o ano passado que aconteceu, né, no desmatamento. 2012, certo. Então a gente tem algumas regiões, esses pontos em vermelho que você observa aí, são os pontos mais críticos. Então nós temos aí ao longo da BR-163, no estado do Pará, lá, 163, a Transamazônica como um todo, né? Algum ponto em São Félix do Xingu, Xinguara, na região também ali do Rio Capim, ali aumentou um pouquinho. Então essas aqui são as últimas análises, que inclusive, com base nessas análises, nós pautamos onde colocar nossas equipes. Você vê que se a gente pegar a área toda da Amazônia e for colocar um fiscal, né, para cada quilômetro quadrado, você tem uma área muito grande. Muito grande, né? Mas se a gente focar nesses pontos que são críticos, nós passamos a ter uma ação mais eficiente. Né? Como é que funciona essa coleta de dados? Assim, para a gente ter uma ideia, porque ver o gráfico assim, ver o mapa, queria essa... Tudo isso aqui é feito com base nos satélites, né? Desde que começou o monitoramento foi com base em imagens de satélites. Então a gente faz ano a ano, tem uma imagem de um ano, daqui a pouco tem de um outro período talvez intermediário, mas no próximo ano a gente tem a mesma imagem do mesmo local comparando. Se existia cobertura vegetal, isso não existe mais. Com base nisso a gente faz uma série de outras análises, uma série de levantamentos de dados e chega nesse mapa. Esse mapa representa onde está a maior concentração de desmatamento, né? Onde está a maior frente, as maiores fronteiras de desflorestamento na Amazônia. Com base nisso, a gente tem que colocar as nossas equipes em campo, né, para tentar reduzir, para tentar frear um pouco o avanço em relação a essas frentes. Então, o monitoramento é muito eficaz. O IBAMA hoje é a referência no mundo, né, sobre a tecnologia que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais manda as imagens para o IBAMA, né, e o IBAMA vai em campo verificar essas áreas, se houve desmatamento ou não. A gente tem... O que é possível detectar, por exemplo, nesse levantamento? A gente identifica o desmatamento a corte raso, né? Identifica degradações por fogo, que nem sempre são desmatamento, é questão até fogo natural, as queimadas, criminosas ou não, a gente identifica isso.
Tem um outro sistema também que identifica extração ilegal de madeira, que é um tipo diferente, são vários filtros, né, que o satélite usa. Então, um tipo diferente de imagem, aliás, a mesma imagem, mas um filtro diferente que é aplicado, e ele consegue identificar o corte da madeira, o corte seletivo da madeira. Você consegue identificar que há pontos na floresta, porque pegar um desmatamento, você pega uma área que está verde, no outro mapa ele está vermelho. Então é muito simples de identificar e colocar o filtro. A exploração da floresta, você vai tirar uma árvore em 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, às vezes 10 árvores nessa mancha menor, você não derruba tudo. Então a forma de enxergar isso aqui tem que ser diferente. Mas também nos dá um bom indicativo de onde é que está sendo catada aquela madeira, porque possivelmente serão as novas áreas que vão ser derrubadas, porque a dinâmica funciona mais ou menos assim, né? Você tem uma área que é intacta, ocorre a extração da madeira para poder gerar algum tipo de renda, né? Porque a madeira hoje é um bem valioso. Então a pessoa tira primeiro aquilo lá, depois ela vai e passa um correntão para então plantar o capim, para então chegar à pecuária. Em alguns casos já tem acontecido de trocar a pecuária por lavoura, de produção de grãos, até de algodão, como no caso do Mato Grosso. Mas a dinâmica é mais ou menos essa. Então, detectar onde está havendo essa catação das árvores é importante para a gente tentar antecipar e evitar que a floresta caia como um todo. Completamente. Agora, como é que faz, só para talvez quem está nos acompanhando entender melhor todo esse processo, a partir da detecção do problema, você disse que tem uma equipe que entra na área, né, para ver o que é que ela faz concretamente, o que é que acontece nessa região, nesse local, com os produtores, com a gente tem os alertas que são gerados, passado para a equipe faz a checagem de imagem, mais um refinamento, faz a programação e vai até a área. Chegando na área, identificou, a gente já tem várias situações que pegou aí o trator ainda dentro da área, desmatando, então faz a apreensão do trator, recolhe ele para dentro do depósito, né, faz a multa. Né, a gente tem aí a operação, por exemplo, que está acontecendo agora, a Operação Onda Verde, que só no estado do Pará aplicou 77 milhões de multas esse ano. Apreendeu 18 mil metros de madeira, 4 tratores, alguns caminhões, mais empurrador de balsa, uma série de equipamentos envolvidos todo na dinâmica. Então, com base nos alertas que são gerados do satélite, falou, aqui tem um desmatamento. Então, a gente manda para a equipe em campo. Nós temos hoje equipe no Pará em 4 frentes, 3 frentes na região da Transamazônica e da 163 e uma na região de Santana do Araguaia, do lado leste do estado. Então, a gente passa para a equipe está lá com helicóptero, está lá com as viaturas do IBAMA, né, com o apoio da Força Nacional, com o apoio do BPA também. Nós temos aí grandes parceiros históricos. Existe uma parceria muito importante. Uma estrutura de segurança também para que a gente possa fazer o trabalho. Os agentes do IBAMA, claro, que estão à frente disso aí e são heróis. E recebem esse dado e vão em campo verificar. Né? Com aeronave, dependendo da distância, ou através de carro, porque nessa época também com muita chuva é muito difícil de trafegar. Então a gente coloca o helicóptero. Tem esse problema também. Não é uma batalha fácil, não. É uma luta. Difícil. Mas a gente, graças a Deus, evoluiu muito aí na questão da tecnologia. Né? Nós temos, falando do satélite, é uma tecnologia muito grande, muito importante. As aeronaves que nós temos no IBAMA hoje, o IBAMA tem um contrato com 7 aeronaves à disposição do IBAMA, né? Podendo chegar até 12, dependendo do caso. Então nós temos um aparato tecnológico muito grande, sabe? Antigamente nós tínhamos aí os fiscais andando em Toyota Bandeirante, né? Sem ar-condicionado. A própria legislação aplicava a multa máxima de R$4.000. Hoje você tem multas aí milionárias, tem a apreensão, tem a destruição de equipamento, né? Que pode ser feita se o cara tiver um trator de esteira dentro da terra indígena, por exemplo. Não há licença no mundo que vai permitir que ele faça alguma coisa lá dentro. Né? Não tem como ele fazer alguma coisa. Então aquilo lá está irregular, não tem como chegar lá, não tem nem como tirar o trator lá de dentro, pra você ter ideia. Não sabe nem como é que ele chegou lá, demorou, sei lá, 2 meses para chegar lá dentro, para fazer uma abertura de uma área, e aí nem para tirar a gente Existe muito consegue. reincidência, por exemplo, vocês notam, né, nesse trabalho que naquela região está acontecendo isso e aquilo, vocês dão uma multa, coisa assim, e depois acontece. A gente já teve caminhões transportando madeira por reincidência, e nós temos aí alguns casos que eu falei que a área de agricultura tem preocupado, alguns casos de áreas que estavam embargadas, foram multadas, foram embargadas por desmatamento recente. E a pessoa continuou usando aquela área, continuou plantando. Né? Então tem alguns embargos que foram descumpridos. Então isso é reincidência também. A pessoa continua fazendo atividade sem licenciamento ambiental adequado naquela área, ela continua dando continuidade, continua dando fim, né, à sua atividade. Ela continua tentando tirar lucro daquilo sem regularizar. Então, o que a gente quer também é que a pessoa busque essa regularização, que tenha a reserva legal. Nós tivemos agora aí a discussão do Código Florestal, por exemplo,
né? Foi falado muito na discussão entre ambientalista e Isso. ruralista, todo mundo falou que a data é 2008, pode desmatar, não pode, encher a multa, aquela confusão toda. Mas o que ficou bem claro nesse debate é que tanto ruralista quanto ambientalista, ninguém nem a sociedade, nem quem está em casa vai admitir, é que haja novos desmatamentos, né? Então, esses novos desmatamentos que a gente está combatendo. A questão do que já foi, do passivo, a gente está tratando de outra forma. Vamos regularizar, tem as multas que já foram aplicadas. Agora, o que não dá para a gente ter novas continuar frentes, esse processo dessa maneira, a gente tem que colocar um marco zero nisso, buscar regularização, né? Nós não somos contra que a pessoa trabalhe, contra nenhum setor produtivo, nenhuma parte do produtivo. Só que tem que respeitar... Porque muitas vezes levantam essa questão, mas nós produzimos aquela, trabalhamos aquilo, conseguimos sobreviver por causa desse trabalho, e como existe muito essa visão também. A questão não é essa, a questão é que a gente está buscando que a atividade seja regular, que ela seja legal, né? Que tenha a licença devida, que faça realmente a identificação dos impactos ambientais que aquela atividade vai trazer, né? E que a pessoa possa tirar o seu sustento dali de forma sustentável, né? Sustentável não só para ela, não só para o bolso da pessoa, mas para quem está, para a coletividade como um todo, para a sociedade que está vendo isso. Existe uma consciência social de cada pessoa, né? E uma necessidade social, na verdade, também, né? O próprio papel da reserva legal e das florestas, ela tem uns serviços ambientais que são prestados para a coletividade, não é para aquela pessoa que está ali. Né? Então, existe uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. A pessoa está lá com a propriedade que é dela, ela pode oferir lucro daquilo, pode produzir, pode tentar buscar, logicamente, o seu ganha-pão dali, mas ela tem que ter um respeito para uma série de legislações, uma série de coisas que ela precisa respeitar também a questão ambiental, né, que é o que a gente está buscando hoje, fazer a regularização ambiental dessas áreas, né, e evitar que haja novas áreas de maneira ilegal. Nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o superintendente do IBAMA, Hugo Américo, para continuar conversando. E eu queria lembrar que você pode participar. Se você quiser ligar, tirar sua dúvida, querer saber alguma coisa aqui do trabalho do IBAMA, das situações que ocorrem no dia a dia aqui na Amazônia, basta ligar para o 4006-9211. 4006-9211. A gente vai para o apoio cultural e retorna logo em seguida. Então, estamos de volta no Diálogo Aberto, conversando hoje sobre desmatamento. Como é que está a situação do desmatamento da Amazônia? O nosso convidado é o superintendente do IBAMA aqui no Pará, Hugo Américo. Ele está nos explicando, nós vimos alguns gráficos no primeiro bloco e ele vai continuar agora explicando. Eu queria saber quais são as principais causas, na tua opinião, também como estudioso, Hugo, do desmatamento na Amazônia. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, né? Até antes de eu ser nascido, aí nos anos 70, quando tinha aquelas políticas lá de integrar para não integrar, né? O próprio governo, na época, entendia que ele precisava abrir a Amazônia. A pessoa não conseguia ter o título na mão daquela área se não abrisse, né? Tinha que produzir, né? Isso é uma política, como eu estou falando, dos anos 70, antiga, né? Hoje em dia a gente não passa mais por isso, esse discurso. Terra para homens sem terra, né? Exatamente. Terra sem homens para homens sem terra, né? Então, isso hoje em dia não faz mais, não tem mais o porquê, né? Está o mundo todo numa questão ambiental bastante evoluída, né? Logicamente teve o propósito naquela época, né? Não vamos tirar o mérito de quem pensou nisso, de realmente integrar e tal. Mas hoje em dia a gente não pode colocar a qualquer custo ambiental a ocupação de áreas. Tanto é que se tivesse realmente sido uma política bastante sólida, nós teríamos hoje a titulação das áreas, o que não aconteceu. Né? Então nós temos aí uma ocupação muito grande, muito irregular, sem título de fundiário, né? Com muita posse, muita grilagem, muito conflito agrário, com mortes em campo inclusive. Então isso historicamente é um problema. Né? Hoje em dia, nós temos a ocupação pela pecuária, que é um grande vetor ainda, a agricultura começa a preocupar um pouco, nós temos a extração irregular de madeira também, que pode vir a se tornar uma área de desmatamento para a produção da agropecuária, mas é importante salientar que nós temos vários modos diferentes de ocupação hoje, né? Esse discurso de que vamos derrubar porque nós viemos aqui nos anos 70, isso aí, a pessoa que já veio, que desmatou, nós estamos tratando de outra maneira. Certo. O que a gente quer combater agora são os novos desmatamentos. São conceitos diferentes. Exatamente. Novos, então, né? Hoje em dia, nada justifica mais você trabalhar de maneira ilegal para a abertura de uma área. Nós temos área degradada para produzir, nós temos um órgão ambiental que está funcionando para fazer as licenças ambientais, os municípios têm licenciado. Então, os meios existem para que a pessoa trabalhe de forma legal. Ainda tem uma questão de ser um pouco demorado, um pouco mais caro, mas é esse o preço que a gente vai ter que pagar se a gente quiser ter uma produção sustentável. O estado do Pará
É um estado que tem uma produção muito forte hoje em dia, e é um estado que tem a oportunidade, por exemplo, de ainda produzir com floresta. Ou seja, ter as reservas legais, ter o manejo florestal das áreas de mata sem que haja exploração ilegal. Tem uma série de questões que pode fazer toda a diferença no modelo de produção, né? Então é trabalhar para trazer a Amazônia como um todo para um patamar de sustentabilidade, né? Não é mais aquela empolgação, aquela situação de vamos fazer logo, senão a gente vai perder isso aqui para os gringos, que existia essa história, que na verdade não é isso que acontece. Mas hoje a gente tem para mostrar justamente até para fora do país, né, um conceito diferente de produção. Um conceito diferente associado à questão ambiental, de ter as áreas de preservação permanente, as beiras do rio, a margem do morro, né, preservada realmente. Você ter a reserva legal que você pode fazer um manejo florestal, né, que pode cumprir a função social da propriedade como um todo, a coletividade. Então, os conceitos mudaram muito, né, ao longo desse tempo, e a gente espera que as coisas vão se enquadrando na regularidade ambiental, tudo de acordo com a legislação, né, e que a produção também possa tirar... Isso tem continuado, tem melhorado toda essa questão trabalhado para isso, de regularização fundiária. Exatamente, nós temos trabalhado para isso e isso pode trazer inclusive mais lucro, né, para alguns produtores. Se pegar um caso, por exemplo, de Paragominas, nós temos lá um produtor rural, que é até o presidente do sindicato dos produtores lá, ele mudou a forma de produzir na área dele, e o peão dele lá, o funcionário dele que trabalha com ele lá, a demanda dele, do funcionário dele hoje, sabe, qualquer curso de inglês e curso de Excel. Ou seja, a qualidade de vida que tem não é só para quem está aplicando a tecnologia, né? Envolve todo o setor. A pessoa que trabalha com aquilo no campo, você já tinha imaginado isso, né? Alguém já tinha imaginado um peão de fazenda querer falar inglês para quê, né? Então, é uma mudança de comportamento totalmente nova, sabe? É muito diferente da forma como vinha sendo feita. Que é uma mudança cultural, envolve os vários elementos, claro, né? A gente está falando de um processo de vários anos, né? Mas já acontece, né? É uma experiência que é viva, que ela realmente existe. Então, mudar esse patamar, a forma de produção, ela ser mais sustentável, ser mais integrada ao meio ambiente, né, também traz qualidade de vida para as pessoas que trabalham com isso. Você falou aí que o Pará tem essa possibilidade de ser uma referência, justamente porque tem muita floresta ainda, mas ao mesmo tempo o Pará e o Mato Grosso se revezam sempre. Quando nós escutamos as estatísticas, falam sempre que o Pará, ou uma vez é o Pará, outra vez é o Mato Grosso, de vez em quando entra a Rondônia, mas sempre são esses estados onde há mais desmatamento. Por que ocorre isso? O que é que acontece? O Pará, a Amazônia é no estado todo, né? Todo estado tem floresta amazônica, então você tem aí a BR-63 sendo instalada, você tem aí portos sendo instalados, você tem uma estrutura mais abrangente no estado, de estradas, a facilidade de saída no porto, uma série de situações que acabam aumentando isso, e até mesmo a pressão por abertura dessas áreas, porque você tem um aumento nos preços de commodity, como eu falei, de ouro, uma série de situações que acabam aumentando a pressão sobre a floresta, assim como o Mato Grosso. O Mato Grosso, nas áreas de pecuária inicialmente, exploração de madeira, pecuária na sequência, área de agricultura, agora até uma parte de algodão. Algumas áreas de pecuária deram espaço para as áreas de agricultura, e essa parte da pecuária veio para dentro do Pará, porque as terras são mais baratas, né? Então, é uma dinâmica que acontece, né? Aí tem uma questão de mercado, que até foge um pouco a nossa alçada, porque a gente não tem como controlar período de seca, por exemplo, e um aumento e uma quebra na safra dos Estados Unidos, que o preço da soja foi lá em cima. Né? Então isso reflete no Brasil. Nós estamos num mundo globalizado que tem um reflexo imediato. Então a pessoa parte para abrir uma área nova porque ela quer ter chance de produzir mais e aumentar logicamente o seu lucro. Então tem essa pressão que acontece, e esses estados ainda tem áreas de Amazônia com uma estrutura melhor. O estado do Amazonas, por exemplo, a gente tem, podemos pegar esse mapa aqui, em 2005, 2006, nós temos aqui 2 ou 3 pontos dentro do estado que tinham a pressão. No Acre nós temos um aqui, um pedacinho aqui, em Rondônia já tínhamos ali na região de Porto Velho, Cujubim também, o Mato Grosso toda a parte norte, o Pará, que é aquele cantinho lá, só que eu não coloquei um só do Pará, mas aquele lá, você pode ver que a maior mancha, na verdade, está dentro do estado do Pará, porque é onde tem a maior área de floresta. Então, onde tem mais estrutura, você pode ver que a pressão é maior também, né? Então, aqui, se a gente puder passar os próximos aí... 2006 é mais ou menos parecido. Mas, né, ao longo dos anos, realmente, como você falou,
são 2007, as pressões são vamos maiores. chegar a 2010, pedir a produção aqui se a gente passa para 2010, porque aí tem uma ideia, né? Isso. Aí vai olhando, mas o Isso, pronto, 2010. Aí a gente está aqui no Pará, o BR-163, a Transamazônica, né? Ali São Félix, alguma região do Rio Capim ali, né? Até no sul aqui embaixo a gente também tem uns pedacinhos. E são esses mapas aqui, gerados por análises de satélite, que mostram como é que está se dando. Então a gente pega aqui o arco do desmatamento, né? Certo. Que é uma faixa concentrada, e essas áreas onde tem a metade do desmatamento na Amazônia corresponde a 9% do território. Né? 9%. Então a gente está aí, a gente está falando de colocar as equipes no local certo. Né? Não tem porque a gente está espalhando... Quais são os municípios onde a situação é mais difícil? Olha, hoje... Pensando no estado do Pará, você pode até dar outros exemplos fora. Nós temos aqui, nós montamos a Operação Onda Verde, como eu falei, de colocar o pessoal em campo o tempo todo. Nós temos 3 frentes no Pará, que estão em Anapu, Uruará, Novo Progresso. Nós temos uma em Porto Velho, nós temos 2 no Mato Grosso e temos uma no Amazonas. Tá? São essas frentes hoje da Operação Onda Verde, que são basicamente... As equipes estão nos locais onde foram apresentados os maiores focos do desmatamento. Mais alarmistas, vamos dizer. Exatamente. Né? Lógico que, em paralelo a isso, nós continuamos com as operações de inteligência, monitorando, por exemplo, trânsito de madeira, esquentamento de madeira. O cara manda madeira daqui de Belém lá para Novo Progresso, ou manda daqui de Belém, ou manda, como aconteceu agora recentemente, nós pegamos aí 64 mil metros de madeira. Estavam indo para Alagoas, né? Não, que vieram de Alagoas para o Pará, que vieram do Ceará para o Pará, do Tocantins para o Pará. Isso é um negócio que a gente sabe que não existe. O Pará é um estado produtor de madeira. Pois é. Não tem, então é uma fraude que foi identificada que é sem tamanho. Então nós continuamos com as operações monitorando isso. Essas operações surtem efeito. Vocês têm notado que existe, quer dizer, vamos dizer, batalhar contra a irregularidade, contra a corrupção, né? Com certeza. Olha, na proteção da Amazônia, o governo federal tem um programa que chama o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, PPCDAM. Foi colocado em 2004. De lá para cá, são 3 eixos, fomento, ordenamento territorial e comando e controle. Sei. Comando e controle é o IBAMA responsável. Basicamente, eu é responsável pelo IBAMA, que é a parte da fiscalização. A nossa análise é que o eixo que mais contribuiu para a redução do desmatamento, sem puxar a sardinha para o nosso lado, mas já os dados mostram isso, as equipes em campo, cruzamento dos dados, comando e controle com as técnicas de utilização de imagens de satélite, de helicóptero, né, toda a tecnologia que a gente está a nosso favor, a gente conseguiu fazer uma grande colaboração nessa redução do desmatamento. Quer dizer, a tecnologia tem ajudado bastante o IBAMA e os vários órgãos para melhorar essa situação. Nós temos feito também, Eduardo, uma situação de trabalhar em conjunto com outros órgãos. Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego fez uma operação com o IBAMA que fez uma multa para um cidadão de R$200 mil que ele teve que pagar na hora. Então isso mexe no bolso, ele fica descapitalizado para poder, em vez de ele investir no desmatamento ilegal, ele tem que pagar a multa, tem que pagar o direito trabalhista do servidor, do cara que está trabalhando com ele lá. Então o crime ambiental acontece associado às vezes a esse tipo de crime, né? Primeiro o crime fiscal, que não gera imposto nenhum, o crime ambiental em si, o crime trabalhista, né? Porque a gente pegou uma caderneta de um cara que foi trabalhar no desmatamento, ele tinha lá, ele receberia R$2 mil no mês. Só que cada vez que ele comprava um sabonete que era R$7, que cobravam dele, que ele abastecia a motosserra dele era R$30, né? O galão que tinha lá. Uma série de itens que iam sendo cobrados. Causou vários problemas sociais. No final ele estava devendo um dinheirão para trabalho escravo, praticamente. Trabalho escravo. Né? Bebendo água, fazendo buraco no chão para beber água. Nessas operações vocês descobrem muito isso, né? Exatamente. E a gente começou a levar o Ministério do Trabalho e Emprego para também caracterizar isso e aplicar as multas, porque infelizmente hoje a legislação ambiental ela é vista como de baixo potencial ofensivo. Mas associando a esses outros crimes que a gente identifica, nós conseguimos deixar claro que não é só o crime ambiental que está ali, tem uma série de coisas em cima. Né? É um problema do Estado brasileiro, um problema do governo. Né? Então a gente consegue levar a outros pontos que precisam ser melhorados. Por isso que a parceria é importante, com certeza, né? Temos parceiros aí importantíssimos nisso, não só a polícia com relação à segurança, mas o Ministério Público também, a gente já propondo ações civis públicas aí para poder melhorar isso. Né? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente colocando gente à disposição, a sala de monitoramento que tem agora. Tem uma série de parceiros aqui porque nós precisamos ampliar essa rede e também dar uma saída para as pessoas. Né? Nós precisamos dar, porque a pessoa tem que produzir, ela pode buscar, quem busca legalidade às vezes esbarra em vários obstáculos.
né? Então a gente tem que tentar também, logicamente, reduzir esses obstáculos para que a pessoa possa ter um acesso mais fácil à questão regular. Mas muitas vezes esse desmatamento é causado por pequenos produtores, né? Porque quando é o fato de sobrevivência, porque trabalha, é uma coisa, mas quando é uma coisa mais organizada, vamos dizer, grandes latifúndios onde fazem esse desmatamento, o que é frequente nesse Nós sentido? temos as duas questões. Hoje, o sistema DETER, que é a detecção em tempo real, ele detecta as áreas acima de 25 hectares. Então nós temos áreas aí de 400 hectares, 200 hectares, 100 hectares, chegamos até 2.000 hectares. Então são áreas muito grandes. E nós temos o sistema PRODES, que é a previsão do desmatamento, que é exatamente o período, que é de agosto até julho, né, que é esse período que a gente avalia, é avaliado o desmatamento. Essa tecnologia PRODES, ela muda, ela é mais precisa no dado do desmatamento, ela enxerga áreas menores. Os alertas, como eles são muito rápidos, não dá tempo de fazer uma análise maior, então você pega uma área maior para identificar. Mas também tem os pequenos, né? A gente teve um problema com o assentamento do INCRA, que agora colocou assentamentos verdes, é um programa do INCRA também, assentamentos verdes para tentar reduzir o desmatamento nos assentamentos, né? Eles identificaram... Tem acontecido muita coisa. Aconteceu muito ao longo dos anos, a gente identificou. Respondia, o desmatamento em assentamento respondia por quase 20% em alguns estados, na média 16% na Amazônia. Então era um fator importante, um volume muito alto, de pequeno produtor que por vezes ele está lá sem uma assistência técnica, sem condição de produção, né? A culpa não é só de quem está lá, ele vê a floresta como ativa, ele vai em cima disso. Mas a gente tem que reduzir isso, porque qualquer redução hoje é válida. E o papel não é só colocar a pessoa no campo, é dar condição para que ela produza. Né? Então a gente está trabalhando com vários parceiros aí para tentar não só dar condição para quem está lá, mas para quem tiver que punir realmente, né, para fazer uma punição mais exemplar, para que a pessoa realmente ela seja punida, porque, como eu estava falando, a lei de crimes ambientais é considerada de baixo potencial ofensivo. Então nós associamos com outros crimes que existem, lavagem de dinheiro, com trabalho escravo. Falta muito para essa integração, por exemplo, que os governantes, os estudiosos, né, a sociedade como um todo, trate o desmatamento nessa visão integral, onde existe o social, o ambiental, o econômico. Já está bem mais integrada, a gente já está num processo avançado, discussão com outros parceiros, para ter essa discussão mais ampla. Né? Porque, por exemplo, o estado do Pará, com o posto de fiscalização que tem na fronteira do Mato Grosso, né, tem que arrecadar muito. O próprio secretário de Meio Ambiente esteve agora nos garimpos no Rio Tapajós, identificou que não compra nada dentro do Pará. A farinha que vem, o açúcar, o sal, tudo vem do Mato Grosso. Então até essa questão da exploração ilegal, que o desmatamento é a mesma coisa, ninguém compra nada quase aqui no Pará. Então a evasão de divisa daqui, a arrecadação, dos outros estados também, a arrecadação que poderia estar concentrada nos estados, podia ajudar o governo com outras políticas, não acontece. Então você tem uma perda de dinheiro em vários pontos aí que não tem controle. Certo. Né? Nós vamos fazer mais uma pequena pausa. Você dá tempo de beber uma água, levantar um pouquinho, tomar um cafezinho, se der tempo, e depois retorna para a sala para a gente continuar conversando sobre desmatamento. Queria lembrar que você pode ligar 4006-9211. Se você quiser fazer alguma pergunta ao nosso convidado, a nossa produção aqui está recebendo os telefonemas, ok? Daqui a pouco a gente se encontra. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com Hugo Américos, que é superintendente do IBAMA aqui no Pará. Quais são as consequências mais graves, Hugo, do desmatamento para a Amazônia? Quando a gente fala assim do desmatamento, existem todas essas operações, mas quais são os reflexos desse desmatamento para a vida da sociedade, para a vida daquele ambiente onde existe como um todo? Olha, você me colocou agora numa... Né, são muitas consequências, na verdade. A gente identifica, por exemplo, a questão do... Vamos passar pelo clima, né, o microclima. Você observa cidades que eram mais agradáveis, que houve um desmatamento muito grande no entorno dela, você vê que o calor está ficando insuportável, muito maior. Você vê as áreas urbanas. Eu estava em Santarém, por exemplo, que é uma cidade lindíssima, inclusive, mas teve uma pressão muito grande ali, e as pessoas que moram lá há bastante tempo falam isso. Né? Elas falam que era diferente, com a mata caindo, ela trouxe um problema. E isso você tem interferência no ciclo da água, né? A água, lógico, o ciclo das chuvas vai mudar. Nós temos cada vez mais observado aí um ciclo de chuvas diferenciado, né? Chuvas torrenciais em curtos períodos de tempo, não é aquela chuva que é espaçada. Aqui em Belém mesmo,
Você tinha o encontro de antes ou depois da chuva, agora se você marcar para depois da chuva depende do dia. Não sabe o horário. Não sabe o horário, né? É verdade. Então mudou bastante, né? Tem um quadro de mudança climática aí que alguns atribuem, dizem que realmente é um problema pelo desmatamento, outros falam que é natural. Isso é uma visão, você como estudioso, essa questão das mudanças climáticas, tem aquela visão catastrófica, onde vai acontecer o pior, está tudo acabado, ou tem aquela visão mais amena? Como é que você se posiciona em relação a isso? A questão do microclima e a questão do desmatamento em si, a gente observa que há mudanças, né? Há mudanças sim, não só na questão das chuvas, né? Do microclima, da temperatura das chuvas, mas também a questão da exposição do solo. Nós temos um problema sério da água, porque uma chuva torrencial, ou mesmo uma chuva, digamos que tivesse aí a mesma quantidade de chuva, né, não tivesse alterado nada, mas a hora que essa chuva bate numa terra nua, ela não infiltra, ela escorre, então você vai para dentro dos rios com mais velocidade, você tem um assoreamento maior, tem uma série, né, causa danos à fauna, né, aos peixes, há uma série de coisas aí. E essa chuva sendo concentrada, mais torrencial, mais com pancada de chuva mesmo. A gente teve um evento em Belém recente aí de uma pancada de chuva grande associada a 3 eventos de maré. Pô, inundou o lugar que nem estava previsto inundar. Então são situações calamitosas, as pessoas não estavam nem preparadas para receber aquela inundação. Então esse tipo de fenômeno vai acontecer cada vez mais frequente. E eu acredito realmente que é por conta do desmatamento, né, desenfreado, que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque ele pode ter consequências ainda maiores. Então a pessoa tem que colocar a mão na consciência, né, de identificar que esse é um problema sério, né? E se pode reverter ainda esse quadro, não é um quadro pode evitar que ele piore ainda mais, né? Você já está com situações extremas acontecendo e a tendência é que elas fiquem cada vez mais extremas, né? Então é ideal que a gente tenha um trabalho para recuperar as áreas que já foram desmatadas, para ter uma regularidade ambiental, para manter essas áreas que ainda estão, né, sob proteção, que sejam manejadas de forma adequada. A ideia não é ter uma proteção, não. Vamos colocar num pedestal e ninguém pode mexer. Passa longe disso. Sabe? A ideia é que haja uma produção sustentável. Sou engenheiro florestal de formação, conheço as técnicas de manejo, a gente sabe de propriedades que fazem manejo florestal de forma adequada, que os serviços florestais sejam mantidos na floresta. O que são serviços ambientais? Certo. É a infiltração da água no tempo correto, é ter a floresta equilibrada, as funções de insetos, animais, né, a própria troca de nutrientes, tudo associado a isso, que dá um equilíbrio, na verdade, para a floresta e para a sociedade como um todo, do clima, né, que aí por isso que eu acredito realmente nisso, manter isso, esses serviços ambientais, né, a troca de gases com a natureza, com a atmosfera. Né? Em relação à consciência, por exemplo, da população, das pessoas, da importância em relação ao meio ambiente, né, questão do desmatamento. Você acha que está existindo uma progressão, esse desmatamento, as pessoas são mais sensíveis a isso? Como é que você tem visto também o papel da população? Talvez até dando algumas dicas importantes, como cada cidadão, como a população de um modo geral, que não está em um organismo como o IBAMA, mas pode trabalhar, pode ajudar a reverter esse quadro? A primeira coisa é que o papel de cada um é muito importante, né? Nós temos aí várias situações que o pessoal fala, isso é uma coisa que tem que ser vista pelo governo. Não, o seu papel de não jogar o lixo na rua, né, de reduzir o tempo no chuveiro, do que já é falado há bastante tempo, tudo isso tem uma influência, né? No todo faz uma grande diferença. Então a gente nota uma consciência ambiental, uma parte da sociedade com certeza já tem mudado isso ao longo do tempo, é um processo, né? Mas, por exemplo, a gente tem as pessoas que falam que têm a consciência ecológica, mas continuam comprando madeira sem saber de onde ela veio, sem perguntar de onde ela veio. Isso aqui veio de desmatamento ilegal ou não? De onde veio isso? De onde vem essa carne? Ela é produzida numa área que foi desmatada de maneira ilegal? O boi que está lá, antes tinha floresta e foi desmatado sem autorização? Como é que é essa situação? Então, na cadeia produtiva, lá na ponta, o consumidor acha que não está participando, mas é uma peça fundamental. Saber qual a origem desses dois produtos, vamos colocar esses dois como grandes exemplos, que estão no dia a dia de todo mundo, né? Colocar isso, de onde vem isso? Como é que se deu a produção disso? Como é que ele pode saber essa origem? Olha, alguns empreendimentos já colocam o selo produzido realmente em áreas sem ser área embargada, em área licenciada e tal. Mas nós temos hoje um instrumento que foi colocado no site do IBAMA até, que é a lista de áreas embargadas, né? Talvez para o consumidor final
pesquisar isso seja um pouco mais difícil, mas certo. procurar saber com o supermercado de onde ele compra, de onde está comprando, questionar quem é o fornecedor, de onde é que está vindo, né, se é de área embargada ou não, até para começar uma mudança. Não aceitar passivamente. Não aceitar passivamente, é questionar. Sabe, questionar isso já é um bom começo, até para quem de repente está comprando e fornecendo, né, passar a mudar a consciência e perceber que as pessoas estão preocupadas com isso, né, porque se você não pergunta nada, né, vai passando de qualquer forma. Então, o próprio Ministério Público agora assinou um TAC com a Associação Brasileira de Supermercados e que os supermercados se comprometem a não comprar carne de áreas que estejam embargadas ou que foram desmatadas ilegalmente. Certo. Então, já é uma preocupação de quem vai fornecer para a população de passar um produto com uma certificação ambiental, de alguma forma uma certificação ambiental, né, que ela tenha uma certeza que aquela carne não foi produzida em área, que ela não está comendo alguma coisa que fomentou o desmatamento na Amazônia. Então, de alguma forma, várias pessoas são responsáveis, muitas pessoas são responsáveis, porque comem carne todos os dias aí. Mas poucas pessoas se preocupam realmente com o que fazer para poder reduzir isso. E essas atitudes, assim, perguntar, se informar, já valem bastante e auxiliam muito, né? Hugo, em relação ao trabalho do IBAMA aqui no Pará, na Amazônia, no Pará, talvez você pudesse dizer, porque as pessoas podem estar curiosas também, né? A gente falou desse trabalho assim de em campo, de coisa assim, mas no dia a dia, as operações que acontecem, ou mesmo o trabalho do dia a dia, eu queria que se desse uma visão da importância do IBAMA como um organismo que trabalha em prol do meio ambiente, né, para uma sociedade, vamos dizer, onde são respeitadas as várias categorias. Olha, hoje o IBAMA está muito à frente da fiscalização. Se vê apreensões de madeira pelo IBAMA, é uma série de coisas que o IBAMA tem feito e às vezes até o vilão da história, né? Mas na verdade é um papel de muita importância, né? A gente quer trabalhar na exceção. Hoje em dia a gente ainda tem um quadro muito caótico, né, de ser meio que a regra é que haja o desmatamento ilegal. A gente quer punir as pessoas que estão fora desse contexto, a gente quer punir as pessoas que sejam ilegais e que as outras todas tenham condições de trabalhar. É isso que a gente está procurando. Nós temos as operações aqui em andamento no estado do Pará, várias dessas operações aí, como a gente teve as nossas estratégias da Boi Pirata, por exemplo, apreensão do gado que estava sendo produzido numa área desmatada. O dono do gado perdeu o gado, né? Ele estava produzindo numa área que foi desmatada sem licença, continuou produzindo, né? Uma situação que o primeiro que desmatou vendeu para outro, eram 6 pessoas envolvidas, ou seja, gerou um capital aí de venda de terra de um em cima do outro, que alguém ficou rico à custa da pecuária. Né? E quem estava com aqueles bois em cima daquela área perdeu, porque ele também faz parte da cadeia. Então a pessoa não pode não ter derrubado um pé de árvore sequer, aquela última pessoa que estava lá, mas participou da cadeia como um todo. Ela está participando, se a gente não faz nada com a produção que está acontecendo, tanto de grão quanto de pecuária, na área embargada, todo mundo vai continuar com esse desmatamento, porque não tem consequência alguma. Ou seja, não, essa sua produção aqui é de uma área legal, o seu boi é pirata. Né? É isso que a gente está dando de recado. Então, procure se regularizar antes de ter a sua atividade, porque essa situação ela fomenta toda a questão, uma cadeia de grilagem de terra, né? A questão do desmatamento em si e uma produção que é insustentável. Né? Você coloca lá, de qualquer forma, o gado sem tecnologia, né? Tem uma perda muito grande, poderia estar aí adubando a pastagem, ter um controle menor de rotação de pasto, dos próprios animais. A questão da vacinação é muito importante. A gente fez uma operação agora com a Depará, que é um outro parceiro, que nós identificamos um rebanho que a gente não sabia se estava vacinado ou não. A Depará estava junto, a gente vacinou o gado na hora, porque não tinha sequer marca, não tinha brinco, não tinha marcação a ferro, a gente não sabia de quem que ele era. É um gado totalmente pirata. É uma área que estava desmatada, que a gente não sabia quem era o dono, não tinha nota fiscal de compra de vacina, então uma série de crimes, aí crimes até sanitários. Tudo ilegal. Quando fala se falou muito ultimamente desses projetos, municípios verdes, onde eles procuram reverter o quadro, diminuir os índices de desmatamento, né? Várias cidades se destacaram, inclusive aqui no Pará, algumas cidades que eram campeãs no desmatamento reverteram um pouquinho a situação. Isso. Como é que você vê projetos como esse? Como é que tem sido? Tem dado resultado? Tem progredido? Com certeza, isso é um exemplo muito feliz, inclusive, né? A gente pega Paragominas, que estava numa situação aí ganhando prêmio por merenda escolar, por educação de menores, uma série de prêmios ganhando, mas a questão ambiental estava muito alheia a tudo isso, né? Estava muito distante. E sofreu uma série de embargos de crédito, de financiamentos da União, de repasse de recursos por conta do desmatamento muito alto.
né? Então eles conseguiram acordar, né? E nisso também teve a Operação Arco de Fogo, até nisso o IBAMA foi um dos indutores, né? Fazer essa pressão, essa cobrança por não ter o desmatamento ilegal, fez com que o próprio município mudasse o padrão de consumo, o padrão de ocupação das áreas. E eles perceberam isso, mudaram, saíram em 1 ano ou 2 anos, saíram aí da lista dos principais desmatadores, né? Hoje são referência no mundo, né, também de uma prática sustentável. Nós temos outros municípios também que trabalharam ao longo dos anos aí, saíram da lista, apesar de que mais 2 entraram, mas tem um trabalho muito sério sendo feito, né, para tirar os municípios aí da lista dos principais matadores, né, cadastrar cada um no cadastro ambiental rural, ter reserva legal, reduzir o desmatamento para abaixo de 40 km². Então é um programa muito interessante. Uma coisa que deixa a gente bastante animado é que os gestores, tanto prefeitos quanto o governo do estado, os secretários, tem uma secretaria especial que foi criada para isso, os gestores estão imbuídos desse espírito. Então não adianta assim, não, tem que reduzir, mas ninguém fazer nada. Não, a gente sabe, o próprio governador, a gente já teve reuniões ali com ele, e uma agenda que ele estão, essa agenda positiva, né? E é uma agenda que tem alguns benefícios para oferecer, e é uma agenda que o gestor está imbuído disso. Então ele está preocupado com isso. Então as pessoas terem na mente, né, quem está mandando ter na mente isso é muito importante, porque passa a contagiar os outros setores também. Nós ficaríamos aqui a tarde toda, mas certeza. O tempo, eu deixo uma palavra final que você queira dirigir, colocar, ressaltar muito rapidamente, porque o nosso tempo já... Não, é só mesmo agradecer o espaço, acho que é um tema bastante amplo, mas a gente continua na nossa luta contra o desmatamento ilegal. O setor produtivo, a gente não é contra nenhuma atividade produtiva, só que o que a gente está buscando é realmente que as atividades sejam regulares, que haja uma interação melhor da sociedade, cobrando, né, esses aspectos ambientais, se preocupando mesmo com isso de verdade, e que o setor produtivo se enquadre na questão regular e, como eu falei, colocar a Amazônia, as propriedades da Amazônia num patamar de produção legal, sustentável, que vai fazer toda a diferença para frente. Queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Obrigado. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou, porque foi um momento também de reflexão, de saber da problemática e saber o que cada um pode fazer também. Obrigado pela... E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.